Boa tarde, você está me ouvindo bem? Deixa eu ver. Eu estou te ouvindo, Lucas, e estou te vendo bem, tá? Não? Sem som. Sem som? Você não está me ouvindo? Eu vou tirar você entra de novo, tá, Lucas? Acho que tocou o seu telefone. Pode ser isso. Deixa eu ver. Agora sim. Agora sim, né? Me ouvindo bem? Nada que... Ué. Não tá me ouvindo? Não? Não? Eu tô te ouvindo. Sem som. Sem som? Quer tirar o fone? Quer tentar tirar o fone, Lucas? Será que é o fone? Deixa eu... Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Legal, legal. Pode ser o fone, às vezes acabou a bateria, Tem né? o Alguma fone. coisa assim, né? Não, o fone eu desconectei, conectei e voltou. Ah, que legal. Bom falar com você. Você tá bem, família? Tá tudo certinho? Tudo certo, doutor. Eu lembro que nós conversamos há um tempo atrás, você estava comprando um imóvel, alguma coisa assim, não era? Impressão minha. Isso Legal, aí. legal, legal. Eu, Eu depois, mandei. depois da pandemia, eu continuo com a memória de elefante, né? De lembrar das pessoas. Da história ainda não, mas da sua ainda passou na cabeça aqui que você comprou um imóvel, alguma coisa assim. Então, eu na verdade estava para comprar um imóvel em arrolamento sumário. Tá. E aí? E aí, no final das contas, a gente fez a gente até, o senhor me ajudou a redigir um compromisso de compra e venda, né? Instrumento particular de compromisso de compra e venda. Eu fiz com o inventariante, o imóvel, eles já tinham apresentado formal de partilha e este imóvel, particularmente, estava integralmente em nome do inventariante. E aí eu falei com ele, olha, eu preciso que todos assinem, ele mais dois, são 3 herdeiros no total. Aí ele falou comigo que ia dar problema se os outros 2 assinassem, porque eles podiam crescer o olho e tal. Eu falei, tudo bem, eu até faço com você, só com você, esse compromisso de compra e venda, desde que o advogado também peticione requerendo autorização, né, um alvará, autorizando a venda para vinculando o meu nome. Né? Legal. E assim foi feito, o advogado fez isso, assim que protocolou, eu fui com ele ao cartório e fiz o compromisso. Fez o compromisso de compra e venda, fez através do instrumento público, feito pelo tabelião de notas, né? Não, eu fiz compromisso de compra e venda Particular. 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 E aí, depois disso, o juiz autorizou, por alvará, né, que fosse feito um contrato de compra e venda. Até eu achei esquisito o juiz pedir para fazer um contrato particular de compra e venda. E aí ele falou, faz um contrato particular. O juiz falou, faça um contrato particular de compra e venda com o inventariante, deposite o valor e depois disso, junte isso ao processo, que eu vou pedir para expedir um outro alvará, que é para transferir para o nome do seu nome no cartório. Fazer a escritura e registrar no cartório de imóveis. Então ele dividiu em 2 etapas o juiz, 2 alvarás. O primeiro alvará para a gente fazer um contrato particular de compra e venda, que eu acredito que seja um compromisso de compra e venda, né? E depositar o valor integral. Eu fiz isso.
Fiz o contrato de compra e venda como o juiz determinou, porque eu fiquei com receio de depois eu fazer um compromisso e ele não achar muito aceitar, alguma legal. coisa assim, né? Isso. E aí eu fiz, nós assinamos, eu e o inventariante, como o juiz determinou, de acordo com o alvará, botei o número do alvará, compromisso, tudo direitinho. E nesse meio tempo, os outros 2 irmãos começaram a questionar o formal de partilha, dizendo que também querem porção do terreno, uma proporção do terreno. Eles querem um pedaço do lote para eles também. E aí eles se reuniram com o advogado semana passada, parece que não estavam em acordo, e o advogado deu um ultimato para eles, falando: olha, eu sou advogado de vocês 3, mas eu não tenho condições de advogar para vocês 3 se vocês ficarem em litígio. Então vocês têm até amanhã, até dia 20 agora, amanhã, para decidir, para entrarem no acordo. Se vocês não entrarem no acordo, eu vou comunicar o juízo, e aí vocês vão ter que ver o que vocês vão fazer. E aí a situação é essa. E também eu já adiantei, eles não sabem, mas eu já adiantei R$20 mil para o inventariante. Nem o juiz sabe, né? Porque aquele compromisso que nós fizemos juntos lá, eu fiz aquilo e adiantei 20 mil para ele. Depois que saiu o alvará, eu falei com ele: ó, já te adiantei 20 mil, não vou botar, melhor nem citar isso, porque o juiz pode achar que você está fazendo coisa por trás aí. Então o juiz é muito metódico. Eu falei: vamos botar esses 20 mil a menos. O terreno o lote era 130, e aí nós botamos a compra e venda que o juiz pediu, nós botamos por 110. Entendeu? E me fala uma coisa, a posse, você não assumiu a posse de imediato? Liberou a posse de imediato ou não? Está aguardando ainda? Estou aguardando. Está aguardando. Por isso é importante essas cláusulas de soma de posse, direitos possessórios, porque se travar essa linha do inventário, você consegue fazer um uso capião. É onde você tem uma vantagem de fazer um instrumento particular bem feito, porque você consegue fugir totalmente do inventário e fazer uso capião, usando a soma da posse, a posse complementar no decorrer do processo. É uma alternativa para você não perder o negócio, uma alternativa para você regularizar, entendeu? Eu estava pensando aqui qual a solução viável para esse caso, né? Eu até mandei uma listinha de perguntas aí, que eram algumas eu vi, tá separadinho aqui. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa certinha. Eu sei, eu também sou assim. Mas no direito imobiliário, eu aprendi muito, né? Atuando demais e vendo muita coisa errada, que às vezes você deixa de lado o inventário e faz um uso capião. Ou você deixa de lado uma reintegração de posse e faz uma reivindicatória. Você deixa de lado um compra e venda e faz uma cessão de posse. Por quê? Porque você cria armas diferentes para regularizar o imóvel e não ficar dependendo de uma decisão do judiciário, muitas vezes atrasada, demorada, entendeu? Hoje, o contrato que você tem te possibilita fazer isso. Se você quiser fazer uso capião com a tese da soma da posse, você consegue. Você consegue fazer isso, só que por isso, quando a gente compra um imóvel regular, seja direitos hereditários, seja direitos possessórios, o que a gente tem que fazer? Sempre, né? Pagar um valor abaixo do mercado, porque senão não compensa. Se o valor for muito próximo ao valor do mercado, compensa a gente comprar um imóvel regularizado para não ter essa dor de cabeça. Mas do jeito que foi feito aqui, eu estou com os contratos aqui, ó. Então, contrato particular, compra e venda, aqui. Contrato particular de compra e venda, disposições particulares de compra e venda de imóvel. Vem aqui, cláusula 1, objeto do contrato, segunda, preço e forma, dos direitos e obrigações, pagamento de impostos e taxas, aí tem a cláusula 6ª aqui do falecimento, os herdeiros sucessores deverão respeitar a vontade das partes expressas.
Aí vem a resolução do contrato, as condições gerais. Só um minutinho, deixa eu só ver tudo aqui. Comprovante de pagamento. Depósito do juízo. Todo mundo assinou, reconhece o firma. As testemunhas também. Dá para usar sim. Esse contrato dá para fazer, se a coisa apertar, a coisa não andar ali, você pode fazer um uso capião por fora. Só que não pode esquecer esse uso capião, tem que usar a súmula 237, para blindar, criar um guarda-chuva, e tem que usar o enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil, ou seja, tem que alegar a soma de posse. Porque você não tem posse efetiva para uso capião. Então, você complementa com a soma de posse e a posse complementar para resolver essa situação e conseguir ter posse qualificada para fazer uso capião. Entendeu? Aqui. E você já está com a posse? Você está fazendo alguma coisa já bem feitoria? Não, você só está com a posse. Não. Eu não estou com nada, na verdade. Tá. O ideal é assumir a posse para conseguir ter condições de fazer uso capião. O principal herdeiro que está negociando com você, ele aceitou lá os 20 mil reais, tudo, mas vocês combinaram o que em relação à entrega da posse, de fato? Não, naquele compromisso tinha algo falando sobre isso, só que aquele compromisso eu meio que ficou como um contrato de gaveta. Tá. Não levei isso a juízo. Depois que o juiz autorizou a venda, eu fiz o contrato de compra e venda que o juiz pediu. E aí sim, esse eu tenho que juntar o processo, mas como eu não sou parte, até nisso eu estou dependendo do advogado dele, porque eu talvez tenha que me habilitar no processo como parte, ou interessado, terceiro interessado ou como credor, não sei exatamente qual seria a melhor forma, para poder juntar isso daí. Porque aqui são dois caminhos, né? Quando nós compramos um imóvel irregular, ou nós fazemos uma cessão de direitos possessórias e afins com a cláusula de posse, a gente já abre mão do inventário, de alvará judicial e já tenta regularizar esse imóvel com base... O imóvel não é irregular não, tá? Eu falo isso para escapar de um inventário litigioso, às vezes demorado, entendeu? Tá. Quando eu falei irregularidade, é a mais simples do que seja, né? Que no caso tem um inventário, precisa terminar o inventário para registrar o formal de partilha, né? Então, é uma regularidade que a gente sabe que é mínima, né? Porque o inventário vai suprir. Mas é um outro caminho que você tem de conseguir regularizar, não depender de ninguém, entendeu? O que ficou acordado em relação à entrega da posse? Hoje você prefere, você acha que é a melhor alternativa o inventário? Porque se ficar litigiosa, muito feia a coisa, vai travar. E aí o inventário, quando passa a ser um inventário litigioso, pode demorar aí 5, 7, tem inventário de 8 anos aqui no escritório. Então, eu não sei, eu estava pensando aqui algumas dúvidas. Fica à vontade, pergunta para mim, pergunta assim. Eu vi que tem a listinha aqui, mas pode perguntar. Se vale a pena uma adjudicação compulsória extrajudicial, né, se é um caminho mais, se é um caminho provável de também resolver, ou se é mais demorado. A adjudicação compulsória, nesse caso, você vai ter dificuldade de ter sucesso. Tabelião de notas, a maioria, eles estão com dúvidas, ainda não foram bem treinados em relação a isso.
Se o tabelião aceitar fazer a escritura pública de adjudicação compulsória, é sinal que ele não conhece muito o assunto ou quer te empurrar uma escritura pública para vender o serviço dele, né? A adjudicação compulsória seria mais interessante no caso que você acaba adquirindo de alguém, essa pessoa te enrola para passar para o teu nome, né? Assinar uma escritura pública, aí você acaba utilizando a adjudicação compulsória extrajudicial quando é consensual, talvez litigiosa quando... É porque nesse caso, no meu entender, eu só me corrija se eu estiver enganado, mas o espólio assinou comigo um contrato, um compromisso de compra e venda, irrevogável. Então o espólio é como se eu fosse um credor do espólio, uma obrigação de fazer, que é transferir para mim aquele imóvel. A essência dessa transação, você teria dois caminhos, né? Ainda tem. Ou faria uma cessão de direitos possessórios com a anuência de todos e faria os campeão. Seria uma forma de regularizar, fugir de adjudicação compulsória, não é caso de reurb também, regularização fundiária. Seria um caminho para fugir do inventário, para gastar menos e talvez mais rápido. O inventário é um caminho, né? Se não for litigioso, é um caminho rápido, mais oneroso, porque tem o ITCMD, mas aí o ideal é fazer o quê? Uma cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários. Essa cessão de direitos hereditários teria que ter a assinatura de todos e também deveria ser feita por um instrumento público, não particular, entendeu? Mas a partir do momento que o juiz autorizou a venda e o pedido foi feito pelo advogado que representa os herdeiros, isso já não é os três não estão autorizando a venda? O judiciário brasileiro, ele tem juízes e juízas muito ruins, né? Fracos, eles não sabem o que estão fazendo. Infelizmente é uma realidade. E eu falo isso, eu tenho vários exemplos, né? Já chegou casos aqui no escritório que foi feito inventário por conveniência, só que um morreu de manhã e outro à tarde. Conveniência é a morte no mesmo desastre, né? Não dá para saber quem morreu primeiro. O que aconteceu? O juiz deu, o advogado pediu errado, o juiz deu, e no cartório não consegue registrar, porque o cartório faz uma fiscalização, uma conferência, né? Então o cliente teve esse problema, depois ele me procurou. Então, a alvará judicial para venda, ela cabe em várias situações, mas eu não iria por esse caminho, né? Na verdade, o caminho que eu iria, ou uma cessão de direitos possessórios e afins, aí eu trabalharia com o uso campeão para regularizar isso, já assumiria a posse de imediato. Mas a cessão, eu não vou conseguir fazer a cessão porque os outros dois não querem vender. A cessão de direitos possessórios, se um dos dois, né, dos três, né, são três, se um dos três tivesse ou tem a posse exclusiva, ele conseguiria vender o que ele tem, que é a posse exclusiva. Seria a cessão de direitos possessórios e não hereditários. A hereditários, aí não tem jeito. A hereditários teria que ser absolutamente público e ter anuência de todos. Os outros não querem vender, né? Não querem vender. Eles, na verdade, de repente, porque esse formal de partilha já tem mais de um ano. E agora eles ficaram sabendo da venda e, de repente, falaram que não estavam entendendo que a formal de partilha tinha sido feita daquele jeito e tal, e querem parte do lote também. Então, eles não querem vender, estão achando que está barato para vender, que o lote valoriza, enfim, não querem vender. Agora, uma saída que o vendedor, né, o herdeiro vendedor que está fazendo negócio com você, poderia de fato usufruir para te ajudar, seria a extinção do condomínio. O que esse herdeiro que fez negócio com você poderia fazer? Faz uma extinção do condomínio. O que é a extinção de condomínio? É a venda judicial. Nessa extinção de condomínio, você apareceria com um terceiro interessado, com um compromisso de compra e venda, falando, eu quero o direito de preferência para poder comprar o imóvel. Seria um meio de empurrar isso para conseguir vender logo esse imóvel, você conseguir ter a posse, poder resolver o que você quer fazer da tua vida em relação ao imóvel, entendeu? Como é que é? Extinção de condomínio? Extinção de condomínio. O nome da ação é ação de extinção de condomínio. Esse herdeiro que negociou com você, Lucas, o que ele faria? Ele faria uma ação de extinção de condomínio falando que ele quer vender, ele tem direitos hereditários, ele poderia alegar isso, poderia alegar também, existe a expectativa de propriedade, e é real, né? E aí ele faz uma ação de extinção de condomínio. O que é extinção de condomínio? É a venda judicial. Aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai abrir prazo para os outros herdeiros se manifestarem, se querem exercer o direito de preferência ou não. Porque a ideia dessa ação é... O mesmo juiz. A ideia dessa ação é ir a leilão. Como tem você que você já assinou um compromisso,
você se habilitaria como terceiro interessado e falar, juiz, eu já fiz negócio aqui com os herdeiros, eu quero comprar, tenho interesse em comprar um imóvel, já negociei inclusive com um, e eu quero agora fazer o pagamento em juízo do restante. Seria um meio de você sair desse imbróglio, né? Entendi. Uma ação de extinção de condomínio. Ação de extinção de condomínio, Lucas. Seria a saída, porque se ficar nesse inventário, esse inventário que eu não concordo, vai ficar litigioso, né? Ou seja, o advogado vai acabar falando, não posso advogar para todo mundo, vai escolher um deles, e os outros dois vão contratar alguém, uma defensoria pública, eles vão contestar esse inventário. Ou seja, a coisa vai ficar muito demorada, né? E eu imagino que você precise que isso seja resolvido logo, né? Porque você precisa usufruir do que você negociou, está negociando, né? Sim, claro. Mas, então, a adjudicação compulsória não seria não caberia. Viu? Com muita propriedade no assunto, no caso, não é o caminho da adjudicação, não. Ela não seria frutífera, você ia gastar dinheiro e não ia conseguir resolver nada no cartório de imóveis. Agora, nesse momento, é o quê? Ou você orienta ele a fazer uma extinção de condomínio, aí ele vai fazer, você se habilita como terceiro interessado, ou a outra alternativa, ele assina para você um outro contrato de cessão de direitos possessórios e afins e você distribui os campeão, entendeu? Só que aí ele teria que te ajudar a você assumir a posse de imediato, né? Porque imagina esse herdeiro que você negociou, talvez ele tenha a posse exclusiva, né? Não, é um lote vazio. Lote vazio? Então é ótimo. Porque aí o que você poderia fazer? Ele assinaria uma cessão de direitos possessórios para você, você fazia o uso capião. E já assumiria a posse, com esse documento da distribuição do uso capião, entendeu? Usaria a súmula 237 para se proteger do que poderia vir. Se viesse alguma coisa, alguma reclamação por parte deles, alguma coisa nesse sentido. Você tem dois caminhos. Então, você pode usar esses caminhos. A última alternativa foi qual? A cessão de posse? Você tem dois caminhos, viu, Lucas? Você pode usar, inclusive, os dois. Mas quais são os caminhos que eu te oriento com muito carinho e muita propriedade aqui? O primeiro é orientar ele a distribuir uma ação de extinção de condomínio. Distribui a ação de extinção de condomínio e aí ele vai pedir o quê? A venda do imóvel, a venda judicial. Só que você já negociou com ele, então você vai aparecer como terceiro interessado. Seria um caminho interessante para forçar essa venda, forçar a liberação do imóvel. E o outro caminho paralelo... Mas o juiz não vai achar ruim, porque ele já pediu a venda do imóvel e o imóvel já foi meio que vendido. Né? Na verdade, foi feita a alvará judicial. Né? A alvará judicial é uma ação ruim. É uma ação que eu, particularmente, eu sempre falo para os alunos, é uma ação que você tem que evitar de fazer. Por quê? Porque é uma ação que não resolve nada. Juiz, eu quero alvará, eu quero uma autorização judicial para que esse imóvel seja vendido. O juiz vai lá, não entende direito, fala, eu dou, não sabe nem o que está falando. Aí você fica no limbo, né? O que é o limbo? Tá, deu autorização, mas eu vou vender para quem? O cartório vai aceitar, o cartório não aceita. Você fica meio no buraco ali, entendeu, Lucas? É uma autorização judicial, mas eu diria que ineficaz. Ela não gera efeito, né? Quando você compra a posse de um herdeiro, você já consegue fazer o uso capião, porque se ele tinha a posse exclusiva, você aplica até a soma da posse. É uma saída interessante. E a outra forma de fazer esse tipo de negócio é a cessão de direitos hereditários, é que não deu para fazer porque os outros não concordaram, né? Mas diante dessa situação que não deu para fazer o contrato de cessão de direitos hereditários, que deveria ter sido por escritura pública com a anuência de todos, se não dá para fazer esse que é o principal, aí qual que é o caminho? O caminho é fazer uma cessão de direitos possessórios e tentar regularizar por uso capião. Se eu não quero usar esse caminho, eu quero usar dois em paralelo, eu faço o quê? Uma extinção de condomínio e me habilito dizendo, já negociei com o herdeiro, eu tenho interesse de comprar. Você vai acabar fazendo um depósito em juízo para os demais, entendeu? O problema disso, Lucas, qual que é? Se os demais... O problema já fica o depósito judicial. Né? Eu vi que você fez. Um valor alto, inclusive, 110 mil. Aí, 110 mil. É porque na minha cabeça está assim, na minha cabeça. O advogado é o advogado dos herdeiros. É o único advogado de todos os herdeiros. Ele fez uma petição pedindo para o juiz para que fosse vendido o lote. Então, é como se todos os três herdeiros tivessem falado para o juiz: Excelência, podemos vender o lote? O juiz falou: pode, autorizado. Faz um compromisso com o inventariante e deposita, que depois eu peço o outro alvará para fazer a transferência para a escritura pública. Foi feito isso. Agora, eu não vejo como
que os outros dois herdeiros vão falar assim, a gente não autorizou a venda, a gente não quer que venda, porque eles mesmos, na figura do advogado, pediram para vender. Então, é essa situação que eu estou vendo assim, que não faz muito sentido para o juiz querer anular a venda do negócio. O juiz não vai voltar atrás. O problema, o juiz até talvez entendeu o caso e acabou ajudando, né? Ele deu alvará judicial dentro do inventário, poderia ter dado fora também. Só que o problema é que esse alvará judicial para venda, na prática, não é eficaz. Porque o juiz, deu alvará judicial para venda. Só que nada vai acontecer, você está travado. O problema dessa negociação, no caso que eu estou tentando explicar, é que você está travado. Você não consegue fazer nada, você não consegue assumir a posse. A forma dessa transação imobiliária, ela foi meia atrasada. Ela não... Hoje nós temos outros meios para resolver isso mais rápido. Hoje você poderia ter feito o quê? Você poderia ter comprado do único herdeiro a cessão de direitos possessórios e ter feito os capeus já assumir a posse, seria um caminho. Nessa situação que não daria para fazer a cessão de direitos hereditários por escritura pública, que é o certo, o correto, conforme o artigo 108, você poderia ter feito o quê? Não foi possível comprar através de cessão de direitos hereditários. Então, agora o herdeiro que quer receber o restante que combinou com você, né, que está depositado em juízo, ele precisa te ajudar de alguma forma, porque travou. Então, a única saída é ele fazer o quê? Uma ação de extinção de condomínio. Nessa ação de extinção de condomínio, ele vai informar que já houve o alvará judicial, você se habilita como terceiro interessado, e aí dá para aproveitar até esse depósito judicial que já foi feito. Ou seja, você consegue acelerar a coisa, empurrar a coisa para a coisa acontecer, entendeu? Mas eu acho que dificilmente ele vai fazer isso aí. Por que eu estou te falando isso? Porque nessa situação, o juiz deu alvará, mas a coisa emperrou. Os outros não concordam, vale mais, travou, né? Você não consegue com esse alvará judicial passar para o teu nome. Você travou, você está travado. Se ele não quiser fazer, no caso... Eu até consigo, né? Eu consigo. Se ele for comigo até o cartório e fizer a transferência, eu pegar o segundo alvará... Você consegue passar para o seu nome, né? Em regra, ao final do inventário, o percentual dele para você. Porque tem uma alvará judicial. Não, olha só. Hoje, o formal de partilha que está no processo, esse lote está todo para ele. Tá. 100% do lote é dele. Tá? O juiz expediu um alvará depois que o advogado pediu a autorização para venda desse lote, porque eles estavam precisando pagar algumas contas. Estavam precisando de dinheiro. Então, vão vender o lote para pagar as contas. Então, o juiz autorizou. Nós fomos lá e fizemos um compromisso, um contrato de compra e venda, né? Que, na verdade, é um compromisso de compra e venda, um contrato particular. Fizemos, e eu depositei em juízo como o juiz pediu para depositar na conta do espólio. Eu vi, 110 mil, né, Lucas? Isso, aí depositei. Aí o juiz falou assim, depois disso, junte esses documentos no processo e peça-se novo alvará para ser feita a transferência para a escritura pública. Então, até o momento, não tem litígio, não tem nada. Só que pode acontecer que eles não cheguem a um acordo. Tá. E aí o advogado deles vai informar que não está tendo acordo, provavelmente vai querer marcar uma audiência de conciliação, não sei. Então, assim, pode ser que aconteça, vá para esse caminho. Eu espero que até amanhã eles cheguem a algum acordo. Né? Mas aí pode ser que chegue nesse caminho. Então, por exemplo... Lucas, essa diferença de valor é muito alta que eles querem? Que eles acham que o imóvel vale? Porque se fosse uma diferença... Não falaram. Esse é o problema. Tipo, não quer vender porque não quer vender, só não quer vender. E aí eu até falei com o inventariante, falei, cara, olha só, eu posso até tornar esse caso litigioso e tal, mas até ofereci para ele aumentar um pouco o valor para a gente chegar num acordo. E resolver, né? E resolver. E aí ele falou assim, eu tô para falar isso com meus dois irmãos, mas pode ser que porque tem um que está quase concordando, mas o outro também é irredutível. Então pode ser que esse fale assim, não falei que estava muito baixo, ele já está dando mais dinheiro porque está vendendo muito baixo, e pode ser que com isso dê problema. Então, assim, tá nessa. E aí,
se eu quiser chegar lá também pedir pro juiz, ó, não está tendo negócio, eu quero retirar meu dinheiro. Você pode fazer isso. A partir do momento, o depósito em juízo não foi ruim para você, não foi mesmo no caso. Porque se a coisa emperrar, você pode fazer uma petição informando que você não tem mais interesse na transação, porque você está se sentindo prejudicado, não precisa nem argumentar muito, e pede a liberação da guia, foi você que depositou, e o juiz normalmente libera assim. Em relação ao herdeiro, o que você pode fazer? Né, o herdeiro que te vendeu. Você pode falar para ele, olha, vamos fazer assim, você me devolve o dinheiro, está tudo certo. Se ele fala, não devolvo, não tenho condições, já gastei, né, que acontece muito, aí você pode fazer uma ação... Já gastou, né? É fogo. Aí você vai ter que fazer o quê? Uma ação de rescisão de contrato e pedir a devolução dos valores pagos integral, mais perdas e danos. Você pode até cobrar perdas e danos porque ele fez algo que não deveria ter feito. Entendeu? Entendi. Enfim. Agora, porque assim, Lucas, me fala uma coisa. Na minha lógica, não bate muito, porque é como se os 3 tivessem autorizado a venda e agora 2 estão falando, não, a gente não quer que venda mais. Aí é esquisito, porque se eu fiz um compromisso com o venda que é irrevogável e retratável, então não tem direito a arrependimento. Eles estão querendo se arrepender no meio do caminho. Inclusive, é claro que a intenção é resolver, se tiver uma audiência de conciliação, né, as armas para resolver isso, tem o usucapião, tem aí a possibilidade de fazer o herdeiro, né, fazer a extinção de condomínio, tem armas para dar continuidade no negócio. Mas se você perceber que vai passar muito nervoso, não quer isso para você, tem como sair disso. Faz um pedido para liberação da guia, o levantamento da guia, falando que você não quer mais fazer um negócio, só que eu te dou uma dica. O correto é distribuir a ação de rescisão de contrato primeiro, para depois fazer o pedido do levantamento. Porque senão o juiz, se ele for conservador, ele vai falar assim, me prove o meio de distrato. É o despacho que eles soltam, né? E você não tem como provar. O que é o distrato? O distrato é o fim do negócio consensual. Então, o ideal ou é você virar para o herdeiro, o vendedor, e falar, olha, não quero mais, você me devolve o dinheiro? Ah, devolvo. Então, assino o distrato aqui. Legal. Mas como ele já usou o dinheiro provavelmente, ele não vai ter, ele não vai querer. Então, a saída qualquer, faz a ação de rescisão de contrato, devolução integral dos valores pagos, você pode cobrar perdas e danos. Mas você está falando do sinal que eu dei lá de 20 mil, né? Dos 20 mil, né? Seria ideal, então, fazer uma ação de rescisão de contrato? Seria. Se você chegar a essa conclusão que não quer mais, está achando o negócio muito bagunçado, eu orientaria você fazer o quê? Entrar em contato, né?